Gente, eu tenho tanta coisa pra falar sobre esse episódio, já que esse último que lançou foi só um episódio de recapitulação, então eu acho melhor eu parar de enrolação, já ir direto pro que interessa, porque as mudanças que teve nesse episódio 7 de Solo Leveling foram enormes. Eu vou tentar aqui discutir com vocês o que foi que eu achei dessas mudanças. Algumas foram boas, outras meio estranhas. Eu vou deixar bem claro no decorrer do vídeo, então se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo das notificações e vamos embora. Bom, gente, antes de eu prosseguir, eu preciso dizer que no meu último vídeo de Solo Leveling faltou uma última informaçãozinha que vai ser importante mais lá pra frente no vídeo, que é que o protagonista, ele quase morreu. Se ele não tivesse usado uma recuperação de status, uma recompensa das diárias dele, ele sempre tem essas recompensazinhas. Se ele não tivesse usado isso, ele ia morrer. Então, ele sobreviveu por pouco. E nesse episódio também. Mas, bom, outra coisa que eu não falei é que no episódio anterior foi que o líder daquela raidzinha que o protagonista estava participando tinha um irmão mais novo e ele era muito forte. E bom, eu não falei dele porque ia ser importante mais nesse episódio, ele ia ser introduzido nesse episódio. E bom, ele aparece nesse episódio e ele fala que já sabe que o irmão mais velho dele já morreu e tá atrás do protagonista e do Jinho, porque eles sobreviveram, só esses dois, a missãozinha da dungeon que ele foi participar. E bom, ele até conversa com a assistente dele, ele tem um assistente, eu já vou falar o porquê. Ele fala com ela perguntando o que aconteceria se ele cometesse assassinato, porque ele quer vingança e ele vai matar o protagonista, sim senhor. E bom, ela fala que se ele for cometer isso, ele pode acabar sofrendo uma pena até que meio dura, mais ou menos. Mas isso vai depender em que local ele vai ser julgado. Se ele for julgado na Coreia, ele vai sofrer uma pena bem dura. Mas se ele for julgado nos Estados Unidos, o que é muito mais provável, já que ele já se naturalizou como estadunidense, ele vai sofrer uma pena menor e principalmente muito menor porque ele também é um caçador de ranking S e tem muito pouca gente de classe S, como por exemplo foi só nesse meio de episódio todo. Por enquanto só mostrou a Chahain, que é ranking S. E bom, ele ainda fala que quer ir pra Coreia para caçar o protagonista e o Jinho. E bom, ela prepara tudo para a viagem dele. E bom, por enquanto vamos só ficar na expectativa, gente. Mas bom, o importante é que chega no protagonista e aí vai vir algumas mudançazinhas. Primeiro de tudo, ele tá meio que ainda pensativo sobre o que aconteceu. Ele matou gente, sim, apesar de que foi em autodefesa, mas mesmo assim ele não queria ter feito aquilo. Como eu já falei, se ele quisesse, ele preferiria nocautear todo mundo e ir embora, numa boa, sem levar recompensa nem nada. Mas bom, ele ainda meio que pergunta se ele tá diferente de tudo. A aparência dele tá realmente bem diferente, mas a personalidade também. Bom, por que que isso pode estar acontecendo? Como eu já falei no meu último vídeo, é o sistema, com certeza, só pode ser. Por enquanto essa é a única explicação. E até a irmã mais nova dele nota que ele tá diferente. Mas bom, segue aí o episódio. O protagonista é chamado pelo Jinho para eles terem uma conversazinha franca. E é aí que entra a mudança entre o anime e o mangá, pelo menos uma delas. Essa foi a mais abrupta. A anterior, mostrando o irmão mais novo daquele cara, aqui não tem nada de diferente. Até essa parte não tem nada de diferente do mangá. Mas bom, o protagonista, ele é chamado para participar de uma guildazinha que o Jinho tá querendo fazer. Ele quer ser um mestre de guilda para impressionar o pai dele, porque o pai dele é um líder de uma construtora muito famosa e ele montou uma guildazinha para o próprio filho, para poder começar a trabalhar. E bom, o protagonista recebe um acordozinho de bastante dinheiro para poder fazer o serviço de uns 30 bilhões de yuan. Não estou falando em reais. Mas bom, segue aí e o protagonista tá meio que ainda interessado, mas não acha muito favorável, porque ele acha que o preço está meio baixo. O porquê disso? Porque o protagonista é o único que pode subir de nível sem nenhuma restrição.
todo mundo mesmo, tirando o protagonista, pode subir até um certo nível. O protagonista não. E quando chega nesse nível, eles não podem subir mais. E bom, o protagonista ainda recusa. E é aí que entra a diferença entre a novel, o mangá e o anime. No mangá, o protagonista aceita o acordo, apesar de algumas condições que ele impôs. Porque assim o protagonista ia ficar só ele e o Jinro para fazer as raids, mas ainda assim precisaria de gente para poder fazer. Eles poderiam fazer o seguinte: deixar eles de guarda na entrada da dungeon, aí ia só o protagonista e o Jinro fazer as missões. O porquê disso tudo é porque ele quer ficar discreto. Ele quer ficar de boa, porque se descobrirem, a coisa pode ficar meio feia para ele. Mas bom, é aqui que mora a diferença. No anime, o protagonista recusa, mesmo o Jinro tentando oferecer mais, mas mesmo assim ele recusa. E quem lê o mangá junto com os episódios, nota que, pô, isso tá muito diferente, não era pra ser assim, o protagonista deveria ter aceitado. E quem lê a novel também é a mesma coisa. A novel também o protagonista aceita, mas bom, por que eles estão fazendo isso? Não faço a menor ideia, gente. Eu creio que eles queiram deixar mais lá pra frente ou alguma coisa assim. Eu não sei de nada. E também muita gente ficou com medo desse anime ser meio que um probleminha que nem foi Nier Automata. O que foi que aconteceu com Nier Automata? Adiamentos de vários episódios e muito problema na produção. Mas não, gente, fiquem tranquilos que não é assim. Eu vou deixar essa parte mais lá pra frente do vídeo, mais lá pro final, então aguardem. O protagonista vai lá com a irmã dele fazer as diárias, e aí ele descobre que uma dessas diárias tem uma quest secreta, e ele ganha uma chave para uma dungeon de ranking S. E ele resolve ir para lá porque mesmo que ele sofra, se ele conseguir superar, ele vai conseguir ganhar recompensas bem altas. E bom, ele vai nessa dungeon e aí encontra um Cerberus, uma criatura de rank muito alto. E bom, muita gente deve ter achado que essa criatura era um ranking S, mas gente, ele não é ranking S não. E muita gente ainda está tentando medir certinho o ranking do protagonista. Bom, eu vou deixar essa medição de nível para daqui a pouco, para depois da luta. Mas bom, o protagonista vai enfrentar esse bicho e bom, ele é quase morto. Ele tenta de tudo, ele usa a recuperação de status aqui nessa luta e bom, ele mesmo assim é surrado. Ele tá levando uma surra. E bom, ele resolve apelar para um venenozinho que ele tinha. Lembram daquela cobra gigante azul que ele enfrentou antes de enfrentar aquele Golem? Ele não só ganhou aquela adaga muito boa, ele também ganhou esse saquinho de veneno que pode dar uns buffs nele. E bom, ele bebe isso, mas tem uma consequência que ele sofreria um debuff por causa disso. Mas como ele tem resistência a substâncias nocivas, tanto é que no início, quando ele estava falando com a irmã, ele tomou umas cervejazinhas, mas não ficou bêbado, ele não fica embriagado nem nada por causa disso tudo. Mas bom, com isso ele vai ficar só com a parte boa da coisa toda. E mesmo assim, ele não conseguiu, ele tá tomando uma surra, tanto é que o bicho pega ele com a boca e ele ficou preso entre os dentes lá, todo ensanguentado, cuspindo sangue, quase vomitando sangue. Mas bom, ele conseguiu e venceu por muito pouco. E cara, foi demais essa luta. E bom, ele usou aquela adagazinha roubada dele e conseguiu matar o bicho com muito esforço. E quase morrendo no processo, porque ele quase morreu, com certeza. E bom, ele só ficou vivo porque ele upou de nível. Se não fosse por isso, ele teria morrido. A coisa reconstruiu os músculos dele e tudo mais. Fechou as feridas e ficou legal. Mas bom, outra diferença que tem aqui no mangá, e essa é pra boa, as outras foram meio mais ou menos, mas aquela parte da conversa com o Jinro eu achei estranha. Essa segunda do veneno ficou mais interessante. Essa aqui ficou uou!
foi demais. No mangá é só uma luta meio sem graça. O protagonista, depois que usa esse venenozinho, ele quebra o bichão numa boa. Mas aqui não. Tiveram todo um trabalho para deixar mais tensa a luta. E bom, ficou muito legal. Eles esticaram várias coisas, ampliaram, melhoraram. Isso aqui tá muito bom. E bom, agora vem a medição do nível dele. Bom, como eu já falei no meu vídeo anterior, ele deve estar no... Se eu fosse colocar em números, eu diria que no início, antes dele... Antes dele enfrentar a aranha, ele estava no topo do ranking C. Depois que ele derrotou ela, ele está no último lugar no ranking B. Eu diria que ele tá no 100º lugar. Agora que ele derrotou esse bicho, ele deve estar nos 50 melhores, mais ou menos. Ele tá no mediano, porque essa criatura não é ranking S, gente. Se fosse ranking S, ele teria morrido. E bom, o protagonista, nesse momento, ainda tá no topo, ainda tá na metade do ranking B. Mas essa dungeon aí não vai ter só criaturas ranking S, vai ter B do topo mais alto, tipo os 5 melhores. Essa criatura eu creio que ele deva estar nos 10 melhores, mais ou menos. E também vai ter criaturas de ranking A, do mais baixo até o topo. Aí sim vai ter ranking S, mas não vai ser agora. O protagonista só foi aí para sentir como é que era a pressão. Mas ele ficou bem. Por pouco, logo avisando, ele ficou bem por pouco. Mas bom, o que eu achei do episódio, que acabou assim, ele querendo voltar, só que mais tarde. Mas bom, o que eu achei foi muito bom. Aquela mudança que teve com o Jinro, eu ainda não faço a menor ideia. Eles devem deixar mais lá pra frente, pra consertar. Ainda dá tempo de consertar. As outras foram muito boas, foram muito boas. E bom, muita gente deve ter ficado preocupado porque pode acontecer o mesmo que aconteceu com Nier Automata. Mas não, gente, não aconteceu não. Eu vou usar aqui de base o último trailer que teve antes do anime lançar. E bom, esse trailer tinha cenas desse episódio 7 já prontos, o que quer dizer que eles tinham mais da metade do anime, pelo menos dessa primeira parte, já prontos. Então eles praticamente já estão com o anime já completo. Nesse momento eles só devem estar esperando, analisando, revendo alguma coisa, se não está nada torto, nem... E bom, então não fiquem preocupados nem nada, mas se alguém quiser saber mais, um dos dubladores, que é o original, ele ficou doente porque pegou Covid, mas isso atrasou umas dublagens, mas não é nada demais. Tá tudo bem, já podem retornar. Isso já estava programado entre os planos. E bom, agora é só esperar para ver o próximo episódio. E eu recomendo muito fortemente, quem não tá assistindo, assista, porque tá perdendo um anime muito bom. Bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.